Ê, Tomé, tá vendo aí? Laguinho aí. Bom, hein? E o outro aqui. É seu? Meu, fiz num dia só. Aí esse lago de tamanho? Tudinho. Mentira. Só na pá. Não tinha enxadão, não tinha nada. Só na pá. E tinha pá, mostra terra, e vai terra, e vai terra, e vai terra. Até meio-dia eu terminei esse aqui. Meio-dia pra trás, tomei um almocinho ali, comi, fiz nem quilo também não. Já comi, embrulhei pra dentro aqui, pá, terra e terra. E outra, 15 metros de fundura cada um. 3 metros aqui, 3 metros, o negócio tem que ter fundo, tem que dar de ponta e não pode encostar no chão não. Uai. Não é não? Não, então você nem me deu uma boa ideia. Eu queria fazer um lá em casa. Vamos lá fazer um lá em casa agora à tarde? Vamos lá fazer um? É porque era quando era mais novo, né, velho? Agora mas não dá não. Nem metade de um. Vamos lá. Não, a coluna tá bagunçou tudo. Parece que tá doendo.